Gente, função quadrática ou função do segundo grau. Vamos lá. Chamamos de função quadrática qualquer função de reais em reais definida por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a pertence aos reais, diferente de zero, não pode ser zero, tá? O b pode ser zero, o c pode ser zero, o a não. Ele pode ser positivo ou o número real positivo ou negativo, mas não pode ser zero. B pertence aos reais e C pertence aos reais. O B e o C podem ser zero, mas o A nunca, senão ele deixa de ser de segundo grau. Exemplos: f de x igual a 5x quadrado mais 3x mais 2. Quanto que é o A? O A é o que está do lado do x quadrado. Aqui vale 5. O B é o que está do lado do x, vale 3. E o C é o termo independente, sem o x. Nesse caso é 2. F de x igual a x quadrado mais 2x menos 3. Quanto que vale o A? Não tem número aqui, ele não é zero, ele é 1. 0 não é, tá bom? Quanto que vale o B? Vale 2. E o C? Menos 3. F de x igual a menos x quadrado mais 7x. Quanto que vale o A? O A vale menos 1. O B vale 7, o C não tem, ou seja, o C vale 0. F de x igual a menos x quadrado mais 9. O A vale menos 1. Quanto que vale o B? Não tem, porque o B é o que está do lado do x, e nesse caso aqui não tem, só tem o 9, que é o termo independente, tá? Ou seja, o C vale 9. Então, A vale menos 1, B 0 e C 9, ok? Gráfico da função do segundo grau. Gente, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, tá? Então, vamos lá, ó. Nós temos dois exemplos aqui, tá? Primeiro, f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8. Eu já vou dar para vocês alguns detalhes desse gráfico. Pela função, eu já sei que a concavidade desse gráfico, dessa parábola, vai ser voltada para cima. Por que eu já sei? Porque o A é positivo, tá? Então, se o A é positivo, a concavidade é para cima, certo? Eu já sei que se eu tivesse feito ele maior, ele ia cortar o eixo do Y em 8. É esse 8 aí que me indica onde ele vai cortar o eixo do Y, tá? O 2, menos x quadrado menos 2x. Eu também sei que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Por que ele é voltado para baixo? Porque o A é negativo, tá? Lembra da função do primeiro grau? Quando A é positivo é crescente, quando A é negativo é decrescente? Aqui nós estudamos o que? A concavidade. Ou para cima, quando A é positivo, ou para baixo, quando A é negativo. O termo independente que me indica onde ele vai cortar o eixo do Y. Nesse caso aqui, ó, menos x quadrado menos 10x, não tem o C, não tem o termo sem o termo independente. Então, ele cruza onde? Ele cruza exatamente em 0. Concavidade é a abertura da curva. A concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. O que determina o sentido da concavidade é o valor de A, que eu acabei de falar para vocês, se ele é positivo ou negativo, tá? Se o A for maior que zero, ou seja, se for positivo, a concavidade está voltada para cima. Se o A for menor do que zero, quais são os números menores que zero? Os negativos, né? A concavidade estará voltada para baixo, certo? Zeros ou raízes da função quadrática. O que são zeros ou raízes da função quadrática, pessoal? É onde a nossa parábola corta o eixo do x, tá? Como eu determino esses zeros?
Ó, a intersecção da parábola f de x igual a ax² mais bx mais c com o eixo x ocorre nos pontos x1 e 0 e x2 e 0, onde x1 e x2 são zeros da parábola. Como assim? Os zeros são os valores de x para tais que f de x igual a zero, ou seja, quando a gente transforma em uma equação. E nós resolvemos por delta e Bhaskara, lembra? Esses valores aqui, pessoal, onde ela corta o eixo do y, são exatamente os resultados do delta e do Bhaskara, tá? Ou seja, o x1 e o x2 da equação do segundo grau, tá? A fórmula de Bhaskara, por meio do discriminante, nos conduz imediatamente às raízes, ou zeros da função. Assim, para delta maior do que zero, a fórmula fornece 2 zeros. Para delta igual a zero, apenas um zero. E delta menor que zero não fornece zero real. Como assim, pessoal? Vamos ver? Ó, vamos lá. Antes de nós vermos esse eixo de simetria aqui, eu vou explicar sobre o delta, tá bom? Assim. Ó, primeiro caso, quando A é maior que zero, ou seja, x² mais 2x mais 5, ou seja, quando a função ela é positiva, tá? Se ela é positiva, a parábola a gente já sabe que ela vai ser voltada para cima, a concavidade da parábola, né? A boca dela, a abertura dela vai ser para cima, certo? Então, pessoal, ó, os 3 casos aqui é o A positivo, tá? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que a parábola tá cortando em 2 pontos no eixo do x, ou seja, no x, é o x1 e o x2. Quando isso acontece? Quando nós resolvemos a equação de segundo grau e o delta for maior do que zero, for qualquer número positivo. Então, nós vamos ter o x1 e o x2, tá? Quando o delta der zero, quando você resolve a equação do segundo grau e o delta der zero, ela só tem uma única raiz, ou seja, ela corta o eixo do x em um único ponto. E quando o delta der menor que zero, o que você vai marcar na equação? Não existe solução no conjunto dos reais, não é? Sim, você não vai conseguir achar nem o x1 nem o x2. Só que mesmo assim você vai construir o gráfico. Mesmo assim a gente consegue construir o gráfico, tá? Só que ele não encosta no eixo do x, ele não vai encostar de maneira nenhuma. Segundo caso, A menor que zero, ou seja, quando A for negativo, a parábola vai ser voltada para baixo, tá? Se o delta der maior do que zero, 2 raízes, x1 e x2. Se o delta der zero, uma única raiz. E se o delta der menor do que zero, não tem raiz, ó. Ou seja, não tem raiz no conjunto dos reais, ou seja, não vai encostar no eixo do x, ok? Eixo de simetria e vértice. A função quadrática apresenta um eixo de simetria, que é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. O eixo de simetria intercepta a parábola no ponto V, x do vértice e y do vértice, denominado vértice. Este ponto é o extremo da função. V é o ponto máximo quando A for menor do que zero e mínimo quando A for maior do que zero. As coordenadas de V podem ser obtidas por meio das relações x do vértice igual a menos b sobre 2 vezes A, y de vértice igual a menos delta sobre 4 vezes A. O que é isso aqui, pessoal? Por exemplo, nós temos esse gráfico aqui, né, onde o delta deu positivo, nós temos 2 raízes. Você vai construir o seu gráfico. Você já sabe que esse eixo aqui, ó, é o ponto C da parábola,
tá? Na função, ou seja, vamos supor, pode ser que seja x quadrado mais 6x mais 3 igual a zero. Esse aqui seria o 3, então, tá? Aí, para vocês construírem um gráfico com perfeição, até onde será que você pode descer aqui? É o tanto que você quer? Não. Esse ponto aqui que você vai descer é o encontro do x do vértice e do y do vértice. Entenderam? Você só pode descer até o x e o y do vértice. Quando você tem a parábola voltada para cima, ou seja, quando A é positivo, você tem um valor mínimo. Ou seja, como assim valor mínimo? Até onde ela desce. Qual que é o ponto mínimo dela? Entenderam? Quando o A for maior do que zero, você também sabe que ele vai ser voltado para baixo. Aqui é o C, né, onde a função nos mostra o valor independente, tá? Onde ele corta o eixo do Y. E aí, aqui tem duas raízes porque o delta deu maior do que zero. Aí eu pergunto para você, até onde minha parábola vai subir? Até que ponto? Como que nós vamos determinar? X do vértice e Y do vértice. Ele não pode ir até qualquer ponto, você tem que saber o valor que ele vai. E quando o A é negativo, até que ponto ela sobe? Qual o ponto máximo dela? Então, ela tem um valor máximo, certo? Por exemplo, os meninos aí, você dá um chute ao gol. Aí, vai ser estudado esse chute que você deu. Aí eu pergunto para você, que altura foi a sua bola? Qual o valor máximo dela? Porque se você pensar bem, o formato da bola, que a bola fez, o percurso do seu pé até no gol, é uma parábola. Você chutou ela do chão, ela subiu até um valor máximo para poder descer, né? Conjunto imagem da função quadrática. Nós temos aqui, né, o esboço de uma parábola, tá? Ela é com cavidade para cima, certo? E ela desceu até aqui, ó, x e y do vértice, tá? Então, vamos lá. A é maior que zero, já que ela é aberta para cima. E a imagem? Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a y, ou y do vértice mais o infinito, tá? Como assim? A gente não sabe até onde que ela vai, né? E V, esse V aqui, ó, como ela é a concavidade para cima, é o valor, tem um valor mínimo, tá? No outro caso aqui, ó, a concavidade voltada para baixo, o valor dela é o valor máximo. Certo, pessoal? Vou fazer uns exercícios com vocês vão entender melhor.